Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre plano estratégico. O plano estratégico é uma ferramenta excelente para trabalhar com o produtor rural, porque a maior parte dos produtores rurais não possuem estratégia do seu negócio rural. O que é o plano estratégico? O plano estratégico é você entender como que está a empresa rural do seu produtor rural, do seu cliente ou a fazenda em termos de estratégias, em termos de pontos que precisam ser melhorados e pontos que já estão muito bem, ou seja, pontos fortes e pontos fracos, ok? Então vou mostrar para vocês agora um roteiro que eu costumo seguir com os meus clientes. Olha só, eu vou passar um roteiro aqui do plano estratégico que eu gosto de utilizar. Eu gosto de entender como é que são os valores dos produtores rurais, da fazenda que eu estou conversando. O que é de valor para o produtor rural? O que é importante para ele? E qual que é a visão estratégica dele? Se ele não tem, eu ajudo a construir. Aonde é que ele quer que a fazenda esteja daqui 5 anos? Quais os investimentos que ele vai fazer, quais os novos investimentos que ele vai abrir, quais os caminhos que ele vai seguir e por onde que ele vai caminhar. Para eu entender se a fazenda ela está competitiva ou não em termos de mercado, eu tenho aqui algumas perguntas que vai facilitar o meu trabalho. Primeiramente, eu vou entender como é que está a fazenda, a empresa rural, em termos de fornecedores. Como que está os fornecedores dessa empresa rural? Qual é o poder de negociação que o produtor rural tem com os fornecedores dele? Qual que é o poder de barganha? Esses fornecedores, eles são diferenciados e únicos? Eu entendo que o produtor rural, ele possui um grau de dependência muito grande com as revendas. Porém, é preciso lembrar o produtor rural que ele precisa fazer cotações, porque não existe só uma revenda numa região, ou se ele está numa cidade muito pequena, ele precisa mesmo assim fazer cotações com cidades vizinhas. A cotação ela é muito importante, porque muitas vezes o produtor rural ele vai comprando só de um e ele esquece que ele tem outras opções. Avaliar o poder dos fornecedores frente ao produtor rural, avaliar se ele está capitalizado ou não para barganhar, para negociar com esse fornecedor, é de suma importância, porque revendas costumam cobrar lucros muito altos para pagamento pós-safra. É tudo de bom quando a gente encontra um produtor rural capitalizado, que ele tem dinheiro na mão e comprando à vista ele tem um poder de barganha maior. Mas pode ser que você vá se deparar com o contrário. Pode ser que você se depare com um produtor rural que não tenha liquidez e que, por assim falando, ele não vai ter poder de negociação junto ao fornecedor. Por vezes é muito bom avaliar se pegar o financiamento vai sair uma taxa de juros menor que a da revenda. É preciso fazer esse comparativo, porque o ideal é que o seu cliente produtor rural ele compre mais com menor preço. Avaliar fornecedor é uma das pontas da competitividade. Um outro ponto que a gente pode perceber aqui na tela é a comercialização da produção. Anteriormente falamos de fornecedores e agora vamos falar de produção. Qual é o poder de negociação que o produtor rural tem frente aos clientes que compram os produtos dele? Nesse ponto, nós entendemos que, em função de grãos, em função de produtos agrícolas, a gente entende que são commodities, muitas vezes negociadas na Bolsa de Valores de Chicago. Portanto, o produtor rural, na hora de comercializar os seus grãos, ele não tem poder de negociação. Por quê? Muitas vezes quem vai comprar uma Dreyfus, uma Cargill, já tem o produto que ele é já taxado por câmbio, por dólar. É tanto que a gente viu uma alta de preços muito grande nesse último ano aqui agora. Então, o que vai levar o fornecedor a ser mais capitalizado? Ele possui uma reserva de emergência, onde ele pode guardar os seus grãos em algum armazém e aí ele vai ter maior poder de negociação, porque vai estar guardado. Olha só, tudo no mercado é oferta e demanda. Vamos dar o exemplo do milho. O milho estava vindo numa alta muito grande, mas agora ele já começou a cair um pouco. Por quê? Muitos produtores colheram milho safrinha e aí eu tive maior oferta de milho, o que possibilitou que o preço do milho caísse. O produtor capitalizado agora, que consegue guardar esse milho num armazém, a hora que passar essa onda, que a oferta diminuir, ele consegue vender o milho
vendido dele a um preço maior. Mas isso são para produtores rurais capitalizados e possivelmente quando você for atender algum produtor rural, se ele te chamou, pode ser que ele tenha uma demanda financeira e talvez eles não estejam tão capitalizados assim e que aí o poder dele já diminui. Entenda que se o produtor rural ele não possui uma reserva de emergência, ele não vai ter tanto poder de negociação com fornecedores, exceto se ele procurar entrar em grupos de compras coletivas juntos com outros produtores rurais maior que ele, exceto se ele procurar opções de financiamento com taxas menores de juros e na questão da comercialização, ele sempre ir na direção da estratégia de liquidez, porque aí ele consegue guardar seu produto e possuir uma melhor comercialização. Uma outra ponta de avaliação de competitividade para ver se a fazenda é competitiva, o setor é competitivo, é questão de novos entrantes. Novos entrantes não é problema na questão de empresas rurais. Por quê? Porque normalmente a gente não vê pessoas querendo possuir terra e plantar. Isso acontece quando herdeiros herdam terra dos seus pais e herdam também o ofício. Ele aprendeu com seu pai, ele vai produzir. O que faz até muito nobre, né? Eu admiro muito o produtor rural, quero deixar isso aqui bem claro, porque não temos novos entrantes, não temos pessoas falando assim, eu vou arrendar uma terra ali e vou plantar para vender a minha comercialização. Não é um negócio fácil, não é um negócio que todos podem até querer, mas não é uma coisa que todos têm as habilidades para tocar um negócio desse. Até se tivesse, possivelmente o negócio seria mais profissional, porque quando eu herdo uma atividade do meu pai, a tendência é que eu não profissionalize meu negócio. Mas quando eu quero, aí a tendência é que eu seja mais profissional. No meu ponto de vista, é só uma opinião, pode ser algo que até a questão da gestão do produtor rural não é algo tão profissionalizado, porque via de regra, normalmente ele herda as terras ou mesmo o ofício. Às vezes ele não possui terra, mas ele viu o pai fazendo isso a vida toda, ele foi lá enquanto criança e ele acabou entrando no business, no negócio. Eu não vejo isso, a questão dos novos entrantes, não precisa avaliar, porque é uma atividade de risco, onde eu tenho um clima, eu tenho pragas, eu falo aqui, né, que administrar fazenda, administrar exuberâncias divinas, né, porque tudo ocorre, geadas, calor intenso, veranicos, não é algo que as pessoas entram assim tão facilmente. Bom, concorrência do setor. Eu enxergo o produtor rural, ele com concorrência com ele mesmo. É assim que eu enxergo, eu já vou passar a posição entre os rivais aqui. Olha só, é importante, pessoal, reforçar a importância do plano estratégico. Só essa dica de hoje, esse vídeo de hoje, você consegue atender o produtor rural em alguma demanda, porque você vai entender que eu estou passando um checklist com você, mas que ao final disso você vai ter ações definidas aqui com seu cliente, pronto para colocar a mão na massa. O plano estratégico, ele segue um esqueleto. Esse esqueleto, a gente vai entender como é que está a posição externa, como é que está a empresa rural frente ao externo e como é que ela está frente ao interno. Como assim, Margarete? Eu vou explicar agora. A análise externa, ela é uma condição de avaliação do setor. Primeiro, a gente vai fazer uma análise do setor que está contido o negócio. Por quê? Isso não está sob a influência do produtor rural. Olha só. E ali eu vou entender as oportunidades do meu negócio e as ameaças do meu negócio. Oportunidades são situações ou fatores externos com variabilidade que vão criar condições favoráveis para que o meu negócio tenha um resultado mais positivo. Ameaça são situações ou fatores externos com variabilidade que vão criar condições desfavoráveis ao meu negócio. No caso aqui, estamos analisando um negócio rural. O governo hoje, ele está uma oportunidade ou uma ameaça? Pessoal, não vou aqui fazer juízo de valor, isso é apenas um checklist que eu estou me guiando, que eu estou mostrando para vocês aqui. Sindicatos, eles facilitam mais ou eles atrapalham mais que ajudam? Seria uma oportunidade ou uma ameaça? Comunidade ao redor, infraestrutura, de educação, de saúde, de oferta de mão de obra, qualificação de mão de obra, comportamento em trabalho. Como que é isso na fazenda? Acessos a fazendas. Eu já tive em fazendas que eu dei consultoria, que a fazenda precisou investir em ônibus para buscar funcionários
da cidade para o campo, porque o acesso à fazenda não é tão simples quanto empresas que estão no distrito industrial onde eu tenho um ponto de ônibus do lado. Isso dificulta a oferta de mão de obra e deixa o proprietário rural um pouco menos competitivo em relação a pessoas. Comercialização, taxa cambial, como é que é o poder de negociação? Sabemos que no agro, em questão de grãos, em questão de produtor rural, são produtos que são negociados em bolsa, o mercado dá o preço. Portanto, o que o produtor rural precisa ter é um fluxo de caixa muito bem estruturado, indicadores para entender o negócio dele e uma eficiência operacional no campo muito boa. Tecnologia. Como é que está a tecnologia hoje em relação ao setor rural? Eu enxergo uma opinião como uma oportunidade. Estamos aí na época da agricultura 4.0. Capital financeiro, como é que é hoje? Prazo de carência para o produtor rural comprar dinheiro, disponibilidade, o custo. Sabemos que a taxa de juros está muito alta. Clima, natureza, como é que eu vejo isso? Pragas, como é que é isso? Isso costuma ser uma ameaça. E aí vocês percebem que a análise externa, eu vou analisando, eu vou parando para analisar o meu negócio. Parar para analisar o negócio é muito importante, porque no dia a dia nós vamos percebendo que nós vamos ficando sem tempo para analisar o nosso próprio negócio. O produtor rural, ele acorda cedo, ele trabalha 24/7, ele agora em época de queimada, ele vai 3 horas da manhã apagar fogo, apagar incêndio, e isso faz com que ele não pense no seu negócio como um negócio e com estratégias. Quando o consultor apresenta para ele a possibilidade de analisar externamente o negócio dele, insights, visões começam a aparecer entre ambos. É um momento que é tirado para analisar o seu negócio. Agora vamos analisar a parte interna, que é onde eu entendo um ponto maior de alavancagem, porque aquilo que é externo, que eu não consigo controlar, é sempre mais difícil, concordam? Vamos agora analisar a parte interna, tudo aquilo que deveria estar sobre o meu controle. São fatores externos ou parte de um negócio que apresentam condições favoráveis para a melhoria dos resultados. Tudo aquilo que vai influenciar positivamente o desempenho. Pontos fracos são fatores internos ou parte de um negócio que vão apresentar condições desfavoráveis para que resultados sejam melhorados. Tudo aquilo que vai influenciar negativamente o desempenho do produtor rural. Pontos neutros é aquilo que vai ficar meio lá, meio cá, que é difícil avaliar, medir. A gente não sabe ao certo se isso é bom ou se isso é ruim. Fator administrativo. Produtor rural que você está dando consultoria e fazendo um plano estratégico com ele, como é que é o relacionamento societário dele? Ele possui um plano estratégico? Não, né? Até porque a gente está fazendo em relação à estrutura organizacional, informatização na empresa. Isso hoje, tudo isso que eu falei, é considerado forte ou fraco? Pessoal, como fazenda é um negócio normalmente de família, vou abrir um parênteses aqui, assim como todos os negócios do nosso país, isso pode ser tanto ponto forte para algumas fazendas e ponto fraco para outras. Isso é avaliado. Às vezes temos irmãos, às vezes temos cunhados, às vezes temos pai e filho. A força do relacionamento dos dois vai fazer com que o negócio prospere de uma forma mais fácil. É preciso ter um pouco de jogo de cintura, mas é preciso pontuar. Questão de recursos humanos, recrutamento, seleção. Por quê? O recrutamento e a seleção, o poder de escolha, um bom funcionário, equipe em fazendas que fazem toda a diferença, começam com a escolha dos candidatos. Começam justamente no recrutamento e na seleção. Ele tem incentivos, possui treinamentos, avalia desempenho de funcionários, treina multiplicadores. Porque todas as fazendas que eu dou consultoria, eu gosto de treinar tanto o pessoal do campo quanto do escritório para que eles sejam multiplicadores. O consultor não vai ficar a vida toda numa fazenda. Ele precisa treinar e multiplicar o conhecimento dele, compartilhar o conhecimento dele com as pessoas, treinando. Ponto de finanças e custos, questão de
fluxo de caixa, liquidez, questão de situação de crédito, controle de contas a pagar e receber do fluxo de caixa, ponto de equilíbrio de investimento, margem de lucro. Ele sabe a margem de lucro de cada área que ele possui de plantio, está controlando, está registrando o campo, controle de custos em fazenda, já que você não possui um poder de barganha na sua comercialização, é de suma importância. Capital de giro, prazo de pagamento de fornecedores. Já falamos da comercialização, como é que tá, se não depende tanto dele assim. A questão de fornecedores adequados, planejamento de safra, tempo de execução. Olha só, fazendas que não possuem planejamento de safra perdem o time da execução, perdem o tempo de plantio. Processos de compras. Um processo de compras bem desenhado dentro de uma fazenda economiza o custo de insumos. Local de armazenamento, se for possível, ou contratação de terceiros. Se controla estoque, se controla a saída de produtos do estoque para atividades. Então são várias, eu vou passar aqui, mas são vários os pontos que eu preciso analisar. Questão da informática também. Com isso, eu vou começar a entender os pontos fortes e os pontos que ele precisa melhorar na propriedade rural dele. E eu vou poder ajudá-lo na formação de estratégias, porque eu vou entender bem a vantagem competitiva que ele possui e a desvantagem competitiva que ele possui. Eu vou começar a analisar e vou começar a entender se ele tem mais pontos fracos do que pontos fortes, mais ameaças do que oportunidades ou vice-versa. E eu vou ranquear e definir prioridades. Eu vou focar, eu vou para o plano de ação e eu vou fazer isso uma vez por ano. Eu gostaria agora de conversar um ponto aqui com você. Não adianta, a nossa cabeça humana ela não foi feita para pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Existe algo que se chama número mágico, 7 mais ou menos 2. Em questão de estratégias, como é que funciona o número mágico? Não adianta eu entender a vantagem e a desvantagem comparativa do meu cliente produtor rural e colocar para ele 10 estratégias. A mente dele não vai pegar, ele não vai focar. A questão do plano estratégico, assim que eu entender a vantagem comparativa e a desvantagem do meu cliente, obviamente eu vou focar na desvantagem, porque ele quer melhorar algo e aquilo que ele sabe que tá bom, não vai mexer, vai ficar cada vez melhor. Mas aquilo que ele vê que pode melhorar, ele vai focar em relação à estratégia. É sempre bom ranquear as prioridades. Vou dar um exemplo. Pode ser que esse cliente, produtor rural, ele esteja com problema de liquidez, ele esteja descapitalizado, ele esteja no 0 a 0 aí, sem conseguir tirar lucros, só mesmo retirando o prolabore dele. Isso pode ser frustrante para ele a longo prazo. Mas o que ele precisa fazer? Ele precisa começar a se capitalizar, cortando custos e melhorando operacionalmente no campo. Gestão financeira em fazenda, com raciocínio matemático e raciocínio lógico. Para você tirar o produtor do 0 a 0, eles têm duas opções. Ou ele faturar mais do que ele gasta, ou ele gastar menos do que ele fatura. Ou seja, para ele faturar mais do que ele está gastando, é gestão operacional do campo, é produção dele, é produtividade. Para ele gastar menos do que fatura, é gestão financeira, cortar custos. O consultor não consegue priorizar duas ações ao mesmo tempo, fica pesado. Como é que você vai estar estruturando o financeiro e no campo? Olha só, é uma coisa de cada vez. Foque em uma coisa de cada vez. Comece primeiro estruturando o financeiro, para quando você for no campo, você ter um financeiro mais bem estruturado. E isso, o que você precisa fazer? Comece a tirar ele da escuridão, se por acaso ele tiver, da escuridão financeira. E foque. O plano de ação que você for fazer em cima desse plano estratégico que eu estou explicando aqui, você vai ranquear duas ações para ele. Duas ações. Você vai mostrar 2 pontos que precisam ser melhorados. Se não for, 1 ponto. Porque aí sim você foca, ele foca e vocês conseguem ter o melhor resultado. Seguindo aqui, isso aqui é um modelinho que chama o famoso 5W2H, que é: ok, eu cheguei num problema de caixa, como que eu administro uma empresa sem caixa, o meu produtor rural está no 0 a 0, o que eu tenho que fazer? Eu vou então focar nessa desvantagem comparativa. Então, o meu objetivo é melhorar a liquidez dessa fazenda. E aqui eu tenho quanto que eu consigo melhorar? Em 10%. Mas quando melhorar a caixa de fazenda não é da noite para o dia.
Coloque o tempo que você julga que vai ser necessário, inclusive trabalhando a paciência do produtor rural. As coisas não acontecem da noite para o dia, nós consultores não temos varinha mágica de condão para fazer brotar dinheirinho. Então, o que acontece? Isso é importante que você alinhe com o seu cliente produtor rural. Para você melhorar o caixa, não sai menos que 1 ano, 2 anos, a depender como é que tá essa falta de liquidez. E aí eu vou traçar estratégias de como melhorar o caixa. Quais estratégias? Como que eu posso fazer? Quem vai fazer isso? Vou dar um exemplo agora de como melhorar uma fazenda que está sem caixa. Suponhamos esse problema que a gente elegeu e começamos a traçar aqui um plano de ação. Esse plano de ação precisa ser bem definido, batido o martelo e bem formalizado com o produtor rural. Porque às vezes os nossos clientes esquecem do combinado com a gente. E isso tem que ser colocado, inclusive, no mural de gestão à vista. Porque todo dia ele vai internalizar que aquele é o objetivo dele na fazenda. E ele vai mudar o comportamento. Por quê? A mentalidade que ele tinha quando ele criou esse problema de falta de caixa, ela vai ser uma mentalidade diferente que agora ele vai resolver. A mesma pessoa que vai resolver o problema é diferente de quem criou. Ele vai entender isso com o tempo, né, de acordo com a maturidade do relacionamento de vocês dois. E aí a gente vai colocando ações. Para melhorar o fluxo de caixa aqui, eu vou passar um pente fino em todas as contas do meu fluxo de caixa. Eu vou primeiro estruturar um fluxo de caixa, levantar todas as contas, classificar e analisar e dar tempo ao tempo. Vou cortar custos e vou treinar as pessoas para que elas tenham gestão financeira. Por exemplo, eu tracei aqui agora um plano de ação para melhorar uma empresa sem caixa. Pessoal, foi isso que eu gostaria de passar para vocês hoje. Eu espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, compartilhem comigo. Eu estou acompanhando todas as mídias de perto. Muito obrigada pela atenção. Até o próximo.